CS Cast. Sejam muito bem-vindos ao CS Cast, o podcast dos casais de sucesso. Eu sou Israel. E eu sou a Laura. E antes de mais nada, já se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo que vai fortalecer o seu relacionamento. E hoje nós não estamos sozinhos, estamos aqui com um convidado muito especial. Casal, assim, fantástico. Pra vocês terem ideia, Gente, é tanta coisa que esse casal faz, só que eles já estão juntos há 27 anos. Gente, eu tenho 30. É muita história. E eles têm 27 anos de casados, com 3 filhos lindos. E eu quero que vocês conheçam, nesse momento, Nando e Monique Valente. Meu Deus, esse é Monique. Que bênção. Privilégio nosso estar aqui, né? Prazer, pessoal. Maravilha. Casal, se apresente um pouco aí o que, é que vocês fazem, da onde vocês veio, como que aconteceu esse relacionamento também. Uai, a gente se conheceu na igreja, né, mozinho? Muitos a igreja celeira, né, Laurinha? Eu me converti com 17, a Monique um pouco antes disso, né? Com uns 14, 15, né? Por aí. E a gente se conheceu lá na Lagoinha, né? Na Lagoinha, quando só tinha um, né? Hoje tem um monte de Lagoinha. Tinha uma Lagoinha. A gente se conheceu lá, né? No grupo de jovens. E desde então, né? Comecei aí numa célula, tipo um grupo, um culto numa casa perto da minha casa. Eu tinha 11 anos, que uma vizinha me chamou. Meu Deus. E aí eu comecei a ir ali, eu ia sempre, toda semana. Com uns 14, 15 anos, eu comecei a ir na igreja também, bem frequente, assim. Ó, desde nova, né, Monique? Você já frequentava a casa do Senhor, né? Já tinha esse costume, né, do evangelho. E aí vocês se conheceram nessa mesma igreja que você já tinha o costume de frequentar a Lagoinha? É. Sim. Ah, desde pequena, então, você já frequentava a Lagoinha. Sim. E aí o Nando chegou. Não, aí eu cheguei lá, você imagina, né, Israel? Assim, eu sei que eu tava até os meus 17 anos, eu conhecia só as meninas da escola, né? Que tem um certo tipo de comportamento. Aí quando eu cheguei na igreja, eu fiquei deslumbrado. Falei assim, gente, essas meninas são diferentes. Porque elas são diferentes, né? Elas são, às vezes, mais femininas, tem uma postura encantadora mesmo, né? Reservada também. Reservada, é diferente, né? O jeito de falar, né? O jeito de se vestir, o comportamento, né? E eu lembro que eu fiquei meio assim... Eu falei assim, nossa, que coisa impressionante. Aí eu falei assim, não, eu tenho que namorar. Tem que dar um jeito de arrumar uma namorada aqui da igreja. Você nunca tinha namorado? Meu Deus, que isso. Vou arrumar uma namorada aqui na igreja. E aí aí vi assim, uma moça assim na reunião de oração, fazendo oração, falei assim, não, é ela. Jesus é ela e tal. Aí eu vi uma outra lá pregando a Bíblia, falei assim, não, é essa aqui. Rapaz, eu tava assim, atirando pra todo lado. Né? Onde acertado é isso mesmo. Tirava pra todo lado. E aí, depois de alguns meses, eu era novo convertido, né? Aí passaram, sei lá, uns 2, 3 meses que eu estava realmente assim, muito deslumbrado com conhecer tanto os irmãos quanto as irmãs da igreja. Aí Deus falou no meu coração. Ele falou assim, olha, não é hora disso. E aí eu tirei isso da minha cabeça. Meu Deus, eu falei assim, eu não quero arrumar uma namorada agora, não quero. Eu quero focar no meu relacionamento com Deus. E foi nessa hora que eu conheci a Monique, que a gente se aproximou. Deus. Então, quando eu me aproximei dela, eu tinha intenção zero. Eu não me aproximei dela como eu tinha visto algumas outras moças. Falei assim, não, quero namorar com ela. Não, não. Eu me aproximei dela porque era minha irmã em Cristo e a gente ia junto para a reunião de oração. Ficamos amigos, a gente ficou muito amigo. Né? Aí dessa amizade é que depois de alguns meses eu me percebi apaixonado por ela. Mas foi uma coisa assim, natural. Né? Foi muito legal, né, amor? É incrível que quando nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito, né, Nando? Né, Monique? As coisas não fluem, não acontecem, porque o Senhor quer que nós confiemos nele a ponto de deixar ele guiar a nossa vida. Né? Principalmente no nosso relacionamento. Quando você descansou e falou assim, não, pera, vou deixar o Senhor dirigir. Aí as coisas aconteceram, aí o Senhor apresentou o amor da sua vida. Não, interessante. Aconteceu quase do mesmo jeito. Quase a mesma coisa. Eu cheguei de fora, ela tinha voltado pra igreja, aí ela voltou pra igreja, e eu tinha vindo de fora, estava desviado, voltei pra igreja. Primeiro dia que eu cheguei lá era um encontro de células, treinamento de células. Aí quando eu cheguei, eu olhei pro altar e vi uma lourona tocando violão. Eu era loira, Monique. Eu falei, meu Deus,
que menina linda. Nós, com 17 anos na época, não tinha nem feito 18 ainda. 17 anos. Aí eu falei assim, não, mas não vim cá pra isso. Aí eu falei, mas Senhor, se o Senhor quiser me abençoar, eu tô preparado. E assim, Deus foi fluindo, a gente caiu na mesma célula, que eles dividiram as células, né? A gente caiu na mesma célula, a gente foi se conhecendo e foi acontecendo Naturalmente. bem parecido com o de vocês também. Aí o engraçado dessa história é que a Laura tá assim, a gente nem tinha dado nem o primeiro beijo, né? Falou assim, o que você quer comigo? Aí eu virei pra ela assim, eu quero casar com você. É. Foi algo marcante, Legal, sabe? Eu falei assim, é porque eu tava com o propósito de casar quando eu fosse pra igreja e ela também. Que Aí ela falou legal. assim, é esse mesmo. Então Eu falei, é esse. É esse. Aí já é o que Agora, ele quer. nós tivemos um detalhe interessante, Sim. sabe? A primeira vez que eu vi o Nando na minha vida, eu estava longe, assim, ele estava numa fila lá, bem longe, assim, alguma fila para alguma coisa, eu não sei se era para dar oferta lá no altar, alguma fila, eu não lembro. Aí eu olhei para ele bem de longe, assim, e na hora que eu olhei para ele, me veio um sentimento muito forte, assim, uma sensação que eu meu tenho essa Deus. imagem até hoje, assim. Veio, assim, aquela sensação, assim, você vai casar com aquele moço. Meu Deus, isso é muito forte, né, Monique? Só que a gente, né? Aí depois a gente deixa aquilo Deixa pra lá, fluir, porque sim. você não vai ficar Às vezes a gente acha que até nós Vai mesmos, que é né? coisa da minha Ah, cabeça, será que eu né? tenho muita muito vontade? forte. Eu tenho a cena Meu Deus. hoje, até hoje, assim, um E teve sentimento muito E teve forte. aquela questão na reunião de oração também, né? Que você tinha feito. Quando ela era mocinha, ela Sim. começou a frequentar o grupo de crescimento com 11 anos. E aí, com uns 11, 12 anos, ela fez uma oração de uma mocinha de 12 anos. Ela falou assim, ela estava lendo Sim. uma passagem de Juízes, quando chega lá no Enigma de Sansão, né? Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura e tal. E ela não entendeu. E ela falou assim, Senhor, eu peço que o meu marido, aquele que eu for casar um dia, me explique essa passagem. Ela fez uma oração inocente de uma menina de 12 anos. E depois se esqueceu disso, não lembrou disso mais. E aí, num belo dia, numa reunião de oração, aí a gente Uma já estava com caminhada, uma já tava caminhada. numa A gente estava numa caminhada, isso. Já com os nossos 17 e caminhando para 18 anos de idade, aí a gente no meio lá, eu falei assim, olha, eu estava lendo uma passagem de Juízes, Deus falou comigo. E aí eu falei exatamente do Enigma de Deus. Sansão. E na hora que eu falei, ela lembrou na hora da oração que ela tinha Que feito com confirmação. 12 anos de Não, idade. Laura, é muito Aí ela falou que forte. deu uma gelada, né, amor? Olha, Aí que eu comecei a perceber que ele tava, não era só amizade, que ele tava. Era o enviado de Deus. Acho que eu precisava disso para não ficar tão boba igual eu era. E essas confirmações, né, meu amor? engraçado é muito que forte, ela né? se esqueceu da oração, mas o Senhor não se esqueceu. Não se esqueceu. Né? E no momento certo, Deus mostrou para ela. Gente, é Eu tinha incrível. até anotado numa agenda, sabe? Que Não, e é sabe que a muito, gente muito fazia aquelas específico agendas isso. de adolescente, É coisa de que Deus, né? colava Meu as Deus do coisas, céu. escrevia as coisas. Eu tinha Meu escrito Deus, isso que lá. confirmação do Senhor. É algo sobrenatural, Mostrei né? para ele a agenda lá que eu tinha escrito isso. São coisas que só o Senhor faz, né, Monique, na nossa vida. São surpresas de Deus. Com Eu certeza. falo porque antes de eu conhecer o Israel, eu orei também. Eu tinha os meus 17 anos. Eu falei, Senhor, o próximo homem que o Senhor trouxer para mim que eu namorar vai ser o homem que eu vou casar. Então o Senhor escolhe direitinho. E eu falei com o Senhor, eu quero um homem com barba. Falei, deixa eu descrever Ó, as características que isso, hein? que eu queria, Nando. E eu falei, Senhor, e eu quero um homem sério. Eu não quero aqueles meninos que chegam na igreja, fica brincando com qualquer menina, fica de conversinha. E eu falei, Senhor, eu quero um homem desse jeito, sério, temente ao Senhor, que vai amar mais o Senhor do que a mim e que sirva ao Senhor de verdade. E quando a gente foi conversando, eu vi ele e falei, gente, esse menino é diferente. Eu Tem era as muito sério. características. Eu era não era sério, eu era calado, eu era mudo. Totalmente, né, Laurinha? Sim, então Meu o Senhor Deus. responde, né, Monique, as nossas orações. Estou com os olhares. E eu com a cara fechada demais, assim. E pra conversar era difícil. Ah, eu abro a boca, falo de para Eu fora, tinha pelo amor de Deus. Antes eu tinha que falar pra incentivar ele a conversar, amor. Hoje eu tenho que Conversa, fala. Hoje em dia eu tenho que falar, amor, Chega. Calma. Já tá falando Calma. demais. A unção foi Tá muito dobrada, É, né? tá muito acelerado. Mas que lindo o início da história de vocês. É. Né? E vocês, assim, são o primeiro namorado um do outro? Como que é? Primeiro namorado. Meu Olha. Deus. Primeiro namorado. Que Vocês começaram a história, namorar gente. com 17? 17, eu já tava quase com 18, né? É. Eu já Ah, tava foi quase gente, com Muito Laura. parecido com a gente, né? Incrível. A gente também começou É. com Fiz 17. 18 Legal. meses depois a gente começar a namorar. E a gente casou com 23. 23. Olha, Então que foram bênção. quase 6 anos, né? Entre namoro Sim. e noivado.
E vocês têm 3 filhos, né? 3 filhos. E vocês 3 enfrentaram, filhos. assim, algum desafio como pais, né? Mas... Eu falo assim, na forma da educação, né, Monique? Porque cada dia que passa fica mais difícil, né? Porque o mundo lá fora está muito perturbador, né, Nando? Estão incentivando muito os filhos, as crianças, os adolescentes a ir para caminhos errados. Então, vocês enfrentaram, assim, com a criação dos filhos, algo que foi desafiador para vocês? Nós já começamos a enfrentar para ter os filhos, né? Aham. Porque eu não podia ter filho, Meu porque eu tinha ovário policístico e o útero Meu Deus. deslocado, mas ainda tinha tratamento para mim, fazia tratamento. Sempre fiz tratamento, mas só Aham. sarei mesmo há 2 anos atrás, por causa da idade avançada. Mas o Nando, o espermograma dele era 0% de motilidade. Meu Deus. Então, não tinha um tratamento, assim, a não ser que fosse uma in vitro, alguma coisa assim, né? Então, assim, já foi o nosso primeiro desafio, foi para ter os filhos, né? Meu Deus. Mas aí nós experimentamos mesmo, né, um milagre do Senhor, né? Meu Deus. Conta para eles. Foi legal demais, porque assim, a gente se casou com 23, né? E no começo a gente falou assim, vamos ficar um tempo só nós dois, né? Então a gente não estava planejando ter filho assim no início do casamento. A gente queria um tempo só Curtir com a um pouco, gente, né? viajar junto, Sim. aquela coisa de chegar no final de semana, a gente, vamos para Tiradentes? Vamos. A gente entrava no carro e ia, né? Isso era muito legal. Mas aí passaram uns 3 anos, né? A gente falou assim, não, agora já Tá na hora, 26, 27, poxa, vamos... E aí paramos começamos a buscar realmente ter o filho, né? Programar para isso e tal. E aí, só que passou aí 6 meses, nada de filho. 1 ano, nada de filho. 1 ano e meio, 2 anos e tal. Aí a gente falou assim, olha, tem alguma coisa errada, né? Porque assim, a gente tá fazendo tudo Parou que de precisa. prevenir. Parou de prevenir. Tá trabalhando. Vamos trabalhar. Né? Trabalhando com afinco e não tá vindo filho. Né? Aí passaram esses 2 anos, aí a gente foi olhar, né, amor? Aí que a gente fez esses testes e aí descobrimos, né, que... Aí o médico, ele falou com a gente, falou assim, olha, não vou dizer para vocês que a chance de vocês terem um filho é 0%, porque eu já vi coisa que eu não explico. Então eu vou colocar aqui que é 0,01%. Meu Deus. Né? Aí ele falou assim, aí a gente, o que faz? Então ele falou, tenta fazer um tratamento, fazer uma fertilização in vitro, porque aí tem mais controle e tal. E aí a gente começou a olhar, né, amor, essas coisas. Só que era muito caro, né? Eu fiz o tratamento, né? Ela fez para o ovário policístico. Mas o restante, naquela época, tantos anos atrás, era uma coisa que a gente não tinha condição. Aí nós era muito caro. começamos a orar, né? E também a gente queria realmente que Deus fizesse um milagre na nossa vida, a gente cria nisso. E é tão interessante que a primeira vez que eu falei com o Nando, né, que eu soube, né, porque ele estava viajando e eu fui lá ter esses resultados e tudo. E ele voltou e eu contei para ele, aí ele falou comigo assim, olha, para uma pessoa comum, uma fenda numa rocha é só um buraco, mas para um alpinista é onde ele vai colocar as mãos para ir além. Meu Deus. Então, isso para a gente vai ser só para Deus manifestar o milagre dele na nossa vida, sabe? Aquela palavra foi muito forte, nós começamos, então, a orar. Aí a gente estava recebendo um casal, amigo nosso de São Paulo, na nossa casa, hospedando, e eles quiseram ir num programa que tinha, o Nando trabalhava na época na Rede Super, e tinha um programa lá de um cantor, pastor. Não, era do Cirilo, chamava Santa Geração. Olha. E eles pediram para o Nando levá-los para participar, né? E o Nando foi. E era um programa de música, mas nesse dia o pastor Cirilo resolveu pregar sobre filhos. Os filhos são herança do Senhor. E ele ficou muito tocado, né? E foi algo assim muito, uma presença de Deus muito forte. Ele fez uma oração assim bem diferente, né? Senhor, me dá um filho, eu quero, né, te dar um filho para o Senhor, para viver para o Senhor e tal. Meu Deus. E aí foi tão interessante que no dia seguinte, de manhã cedo, um irmão nosso que fazia a obra conosco, nem sabia de nada, ligou para o Nando e falou assim, olha, Nando, eu estou te ligando porque eu tive um sonho.
essa noite, Deus mandando eu te dizer que Ele está enviando o filho que você pediu. Meu Deus. Isso muito foi forte. assim, numa Dia seguinte. terça-feira, esse irmão Terça-noite. ligou na quarta-feira, e quando foi no domingo, eu engravidei. E assim que eu engravidei, né? Eu tive uma sensação que eu tinha ficado grávida, assim, muito forte. E eu falei com o Nando assim, Nando, eu fiquei grávida. Eu tô grávida. Deus. Aí no Foi dia muito seguinte, doido. né, eu Sim, liguei. A gente Natural. ligou pra médica no dia Eu seguinte, liguei né? para a médica e falei assim, olha, eu fiquei grávida ontem. Eu quero fazer um exame. Aí ela achou a coisa mais estranha do Louca, mundo. né? Que loucura, como Ela falou, assim? grávida, eu não sei não, mas doida deve ficar. Aí ela falou assim, olha, então você tem que esperar 12 dias, porque antes de 12 dias não vai aparecer em teste nenhum, não. Ela foi até gentil e me passou, né, ela que estava me acompanhando a gente há muito tempo e tal. Aí me passou o exame, né? E aí deu bem baixinho, porque foi bem no inicinho. Eu falo que foi a gravidez mais demorada que alguém já teve, né? Porque eu descobri ela lá com 12 dias. Meu Deus. Você já sentia. assim. Não, e o mais legal é que Sim. quando você faz o ultrassom, aí, quando a gente fez o primeiro ultrassom, lá no ultrassom, eles pegam a idade do feto, né? E eles colocam uma data no ultrassom, que é a data provável da concepção. Sim. Né? Que eles Sim. falam assim, olha, pelo tamanho do feto, o desenvolvimento dele, provavelmente essa criança foi gerada no dia tal. E era exatamente o domingo. Meu Deus, no Deus. domingo que ela falou que engravidou. Não, você imagina, cara, a gente em casa, domingão, né? Nossa, E tal, sem Deus. nada para fazer. e Sem tal. televisão. Sem né? televisão. E aí, né, cara, quando a gente termina lá namorando e tal, aí ela chega pra mim e fala assim, fiquei grávida agora. Tipo assim, Mas que doideira. convicção é Você, eu não sei te essa? explicar, eu tô sentindo aqui dentro, eu sei que eu tô grávida. E a gente teve certeza, né, amor? E Tanto- foi uma sequência, assim, né? Tipo, a terça-feira ele teve essa oração, esse Deus trouxe culto. toda uma revelação. Na quarta teve o irmão ligando, falando que tinha dado esse sonho para ele. No domingo, então foi assim, Deus quis mostrar, né, que realmente era um Deus Era testificou assim, de milagre eu dele, já né? fiz, agora vai chegar. É igual. Não, ela falando, me vê a história de Maria. Como foi aquilo que foi gerado nela também. Ela falou assim: agora você vai engravidar do Espírito Santo. E ela engravidou. Falei assim: como o negócio desse acontece? É revelação de Deus. E o mais Quando é um interessante é que ela propósito de tomou Deus. posse do que o Senhor falou, né? Porque muitas pessoas o Senhor fala da tem revelação, dúvidas, da né? promessa, mas a incredulidade, Não, né? ela Tá não batendo teve na dúvida porta. nenhuma. Ela tinha certeza. Nós ligamos pra médica. muito- A médica achou que a gente tava doido mesmo. Eu falei, que a mãe Não. ficou grávida ontem. Deve ter, não sei. Não, e isso é muito forte, porque assim, essa vida com Deus, né? O casal que tem essa vida com Deus, é algo diferente. Ah, é. Imagina vocês têm um sonho de ter filho, mas não tem essa presença de Deus. Vocês iam ficar o tempo inteiro recorrendo ao homem. Sendo que o que ia acontecer verdade. vinha do céu. Não iria vir de vocês, de dinheiro, não ia vir de ninguém, ia vir do céu. Então, assim, essa vida com Verdade. Deus, dentro de um relacionamento de um casal, é fundamental. A gente fala muito isso, né, com os casais, independente de qual a religião deles. Porque a gente trabalha com muitos casais, espírita, umbanda, até ateu a gente já chegou a atender. E assim, quando a gente fala sobre essa questão espiritual, cai uma máscara diante de muitos deles. Porque assim, muitos têm uma concepção muito, muito baixa, muito pequena do que realmente é ter uma espiritualidade ativa. E quando o casal ele ativa essa espiritualidade, ele começa a viver o sobrenatural. É o cordão de 3 dobras, né? Que a palavra Verdade. fala. Exatamente. É bem diferente. É uma vida diferente. E vocês, como casal, só do que vocês já falaram até aqui, dessa pouca, né? Dessa pouca história da vida de vocês, que é muito pouco. Vocês têm uma história muito longa, gente. Muita 27 história. anos, é muita coisa. História, né, amor? Não, são 27 anos de casados. É. E mais 6, né, de relacionamento. Então são 33 anos. 33 anos. É uma história linda, gente. uma Que história. bênção, né, meu Deus, amor? é muito forte. E é interessante que o pouco que vocês já contaram, a gente já pôde ver os milagres Não, do é Senhor, Jesus né, purinho. acontecendo. Graças a Deus. Desde, É na essência desde do antes do relacionamento. namoro, né, É, Nando? é verdade. O Senhor foi construindo a história de Foi. vocês por milagres. E a gente vê isso mesmo, né? Assim, como ele foi preparando o meu coração, preparando o coração dela, né? Isso é incrível da gente ver mesmo, né, mozinho? Sim. Nós tivemos outro milagre muito grande quando eu engravidei dos gêmeos, né? Nós Gêmeos, engravidamos de meu gêmeos. Deus. Não, Esse imagina, casal. a gente teve a Anne, que foi um Sim. milagre de Deus. A primeira. Não podia ter A filho. primeira. Aí quando a Anne nasceu, ela
tinha menos de um ano, né? Não, ela tinha 1 ano e alguns meses. 1 ano e alguns... Ah, é, porque eles nasceram prematuro, né? 1 ano e alguns meses, ela ficou grávida. E aí, de novo, e a gente não fiz nada. Não, de e ela tratamento continuava e tal. você continuava com o mesmo problema. Mesma coisa, cara. Mesma coisa. Meu E aí, Deus. quando a gente foi, né, pro ultrassom, né? Aí ela falou, e aí, tá tudo bem com o bebê? Ela falou assim, tá tudo bem, mas são 2. Meu Como assim Deus. são 2? Não, tem 2 batimentos aqui e tal. Aí a gente descobriu que era gêmeos, né? Que ela tem um monte de casos de gêmeos na família dela. A minha avó é gêmea e tal. Mas eu acho que foi mais pro show da sua família, minha irmã né? mais velha. Minha mãe começou sendo avó de gêmeos e terminou sendo avó de gêmeos. A minha irmã mais velha Meu teve Deus. gêmeos. Eu tive gêmeos. É, de família, tá na geração, né? Mas é uma gravidez, assim, mais de risco, mais complicada, né? Ainda mais que eram 2 placentas, né? Eles eram... É diferente, né? Essa questão Nossa, de cara, o tamanho da barriga, você não tem ter noção, 2 é. ser crescendo dentro de você é assustador também, né? É. Meu Deus. E aí, assim, ainda com uns 5 meses de gravidez, mais ou menos, o meu colo do útero abriu. Meu Deus. E a gente fez o ultrassom e o ultrassom mostrava ele aberto, né? E aí também foi outra coisa. A gente começou a orar, passamos o final de semana orando, aquela coisa e tal. E quando foi na segunda-feira que eu fui no médico, o médico falou assim, ai, seu colo fechou. E aí Meu fizemos Deus. outro ultrassom, o colo tinha fechado. Ele falou assim, olha, eu nunca vi isso em literatura nenhuma. Falar que um colo que abriu, fechar novamente. É muito forte. Com numa gravidez, assim, né? Meu Então, Deus, é assim, sobrenatural. foram muitos milagres, assim. Nas 2 Uma gestações, experiência, né? né? Vocês viveram milagres. Gente, é Milagres. sobrenatural. Então, acabou que a nossa criação de filhos foi algo assim muito intenso para a gente também. A gente colocou os filhos muito como prioridade na Sim. nossa vida, né? Então, a gente se dedicou demais a eles sempre muito presentes, né? Eles são grudados com a gente até hoje. A minha filha mais velha hoje está com 20 anos. Olha. E os gêmeos com 18. Meu e eles Deus. são grudados conosco até hoje, né? Isso é bom. Não, de vez em quando até demais. A gente tá, às vezes, cansado lá na cama, aí eles chegam, amontou todo mundo na nossa cama. Olha pra você E ver. fica lá, aí chega uma hora que eu apago a luz. Eu falei assim, aqui, papai está indo dormir. Eu apago a luz e expulso eles do quarto. Então fica tudo lá enrodilhado na cama com a gente, cara. Isso é muito E vocês lindo. trabalham juntos, né? gente trabalha Já junto. tem um bom tempo que vocês trabalham juntos? Desde sempre, A gente né? sempre trabalhou Olha junto. que bênção. A Não, gente e já trabalhou. Vocês são engenheiros mecatrônicos. A Que gente negócio é esse, A gente formou gente? junto na Que mesma isso? sala. Sério? Não, essa história do curso é legal, né? Aham. É porque quando a gente se aproximou a por gente se causa disso, conheceu né? porque um amigo em comum sabia que eu ia fazer vestibular para mecatrônica e descobriu que ele ia fazer Que eu ia vestibular fazer para também. mecatrônica. Então ele foi nos apresentar para que a gente se conhecesse para poder viver a faculdade juntos, porque mecatrônica era um curso novo, só tinha numa faculdade, né? Para que a gente tivesse alguém conhecido fazendo o mesmo curso que também fosse cristão, né? Olha. Foi assim que a gente se conheceu, Olha, por pra causa você do ver. curso que a gente ia fazer. Acabou que aí eu entrei na primeira turma, né? A Monique entrou pro segundo semestre, mas acabou que depois eu fui para morar fora um tempo e tal, e a gente formou na mesma sala. Olha pra você formou ver. Olha que bacana. Mas durante a faculdade vocês já começaram a namorar, né? Começamos a namorar. Aí você foi pra fora e voltou, vocês Foi. se casaram nesse meio tempo. A gente casou antes de formar, né? Casamos no olha. 10º período, né? Era o último período. Faltava um período para... 6 meses. A gente casou em julho e formou em dezembro do mesmo ano, né? 98. E desde então vocês sempre trabalharam juntos. Sempre. E no começo, assim, vocês tinham alguma Dificuldade? Né, dificuldade, divergência, batia Não. a cabeça assim um pouquinho. Não, irmão, não lembro A disso, gente não. sempre trabalhou bem junto. Teve alguns empregos que a gente teve Independente. independentes, Sim. né? Ele trabalhou uma época na Rede Globo. Olha. Aí eu trabalhava numa outra empresa de engenharia. Depois ele foi trabalhar na Rede Super. Então a gente teve alguns empregos. E eu fui trabalhar numa outra empresa também. A gente teve alguns empregos separados. Sim. Mas a gente sempre teve algum negócio juntos. Olha Sabe? que bênção. Desde o início. Mas a gente sempre trabalhou muito bem, assim, Tranquilo. juntos, né?
Isso é Isso é excelente. ótimo. Você imagina, isso é tem gente excelente. que às vezes tem 2 chefes, né? Sim. Tem um chefe em casa, que é a esposa, outro chefe no trabalho. Eu só tenho um chefe. Aí é fácil demais, rapaz. Facilitou minha vida, entendeu, Laura? É um chefe Eu só. entendo Tudo, né? perfeitamente. Uma carne, uniu tudo. E essa chefe aqui não erra, não, viu? Ah, não, mas- Não, e ela tá sempre Eu falo- certa, Tá né? sempre certa, Sempre certa. Gente, a gente também sempre trabalhou junto, né, meu amor? Mas no começo a gente dava umas divergências, viu, Monique? Não vou negar, não. A gente se estranhava um pouco, né, Nando? Porque a gente era bem jovem, a gente casou com 19 anos. Também. Ah, Isso. esse casal mais A gente Diferente, casou 19 mais anos. novo, então a gente estranhava um pouquinho ele. Então, pra gente adaptar. E nessa época eu criei uma empresa. Isso, levou um tempinho, né, meu Aí o amor? problema é que eu levei os irmãos pra trabalhar junto, família. Gente. Isso. Nada contra a família, tá? Família é bênção, mas depende da situação, pode se transformar em uma maldição. E tava atrapalhando muita gente Tava também. atrapalhando. E aí a gente começou a ter aqueles atritos, sabe? Só que aí, depois de um tempo, a gente foi acostumando. amadurecendo. Né? Foi amadurecendo, foi Isso né, acontece acostumando mesmo. a trabalhar junto, a aceitar, porque a gente queria priorizar muito nós mesmos. Ah, eu falei, tem que ser do jeito que eu falei, e ele é a mesma coisa. Aí a gente aprendeu a conhecer, a acostumar com o jeito um do outro, né? A valorizar a opinião do outro. E hoje faz Isso uma foi diferença fortalecendo. muito grande, né? E a gente também trabalha junto, todos os dias. E foi uma oração que eu fiz. Antes de fechar essa empresa, a primeira empresa que a gente abriu, falei, Deus, eu quero viver junto com a minha esposa, acordar e viver todos os dias junto dela, trabalhar junto com ela. E hoje a gente faz isso. É legal. Né? Nesses 3 anos. Gosta muito, né, amor? É muito É bom. muito Tem gente bom. que Hoje a minha detesta, né? filha Trabalhar junto também, do de outro. 20 anos, também Trabalha com a comigo. gente Mesmo, também. olha pra Trabalha você com ver. vocês. E a Júlia não, que é a de 18, ela quer fazer medicina, né? Mas Sim. o Daniel, que Olha. forma esse ano também junto com ela, já falou que quer trabalhar com a gente também. E o que Então é muito legal. que é Herbalente.org? O que é isso? O que vocês criaram? pra gente. Explica pra gente um pouco sobre isso. Explica aí. Uai, tudo começou assim muito, muito devagar, sabe? A gente, como o Monique falou, a gente fazia algumas outras coisas, mas a gente sempre fazia alguma coisa junto. Sim. E sempre alguma coisa na igreja, sempre alguma coisa ligando fé com tecnologia, sempre. Né? E isso foi evoluindo ao longo dos anos e virou a Valentes, é uma empresa que a gente tem desde 2008. 2008. Hoje que é já tem 2008. bastante tempo. Né? Hoje a gente atende ministérios cristãos e empresas cristãs. Né? E a gente trabalha no desenvolvimento deles. Né? Nossa missão, vamos dizer, Sim. é levar, impulsionar esses projetos para que eles alcancem todo aquele potencial que eles têm em Deus. Então, esse é o nosso trabalho assim, do dia a dia. Hoje a gente serve o quê? Uns 9 ministérios diferentes? Mais ou menos? 8, 9? A empresa, a gente formou ela em 2005, que foi quando a Anne nasceu, né? Foi 2005? Eu achei que era 2008. Não, 2007, quando os gêmeos nasceram. Ah, tá. Foi 2007, né? Então não é 2008, não é 2007. Tem bastante foi, tempo, né, foi Monique? justamente porque a gente estava com 3 filhos pequenos, né? Então queria voltar. A gente já trabalhava muito com ministérios cristãos, né? A gente começou a nossa vida profissional assim. O Nando foi fazer um curso de cinema e computação gráfica nos Estados Unidos quando a gente estava na faculdade, né? Foi quando eu tranquei a faculdade. É. Só para voltar e ficar É, na só sala pra dela. É, sim. Entendi, Estratégico. Ainda mais eu era a única mulher da sala. Única mulher da Meu sala. Deus. Você acredita, cara? E aí teve Eu uma vez acho que que foi ele ficou com engraçado. medo de me deixar É, sair. doido, eu rapaz. imagino. A sala de 60 Uma moça de homens lá, deixar. uma mulher. Não, de dá jeito nenhum. não. Eu fui lá, vamos casar logo, vamos esperar formar, não. E teve uma vez que foi engraçado que a gente estava no shopping e aí eu encontrei uma amiga minha da escola, né, antiga. Oh. E aí, Nando, como é que vai e tal, quanto tempo e tal, o que você está fazendo e tal. Apresentei a Monique, essa Monique, minha namorada e tal. Ah, que legal. Você faz o quê? Eu falei assim, tô fazendo mecatrônica. Ela falou, nossa, só deve ter homem na sua sala. Eu falei, tem uma mulher. Ela falou assim, deve ser horrorosa. Eu falei, é essa daqui, ó. Meu Deus. Aí ela, não, muito bonita, muito bonita. Foi muito engraçado, né, amor? Nossa, a gente riu muito. Que história, Mas a gente começou, assim, trabalhar com computação gráfica, edição de vídeo e tal. Olha. E aí, logo, a Ana Paula Valadão era muito minha amiga, e ela foi convidada para gravar o CD, né, na época, do Diante do Trono. Sim. E Eu aí, nem chamava Diante do Trono, né? Era era o um CD, CD, da CD. Lagoinha. É bem no princípio É. mesmo, né, Monique? Isso. Aí ela estava falando com a gente, aí o Nando teve a ideia, falou assim, por que não faz o vídeo?
também, além só de gravar o CD, vamos fazer o vídeo e tal. Você contrata as câmeras e tudo, que eu faço a edição do vídeo. Olha. E aí ele fez a edição do vídeo, depois fez os 5 primeiros vídeos, foi a gente que fez a edição. Então, desde o início, a gente sempre trabalhou. A gente fez como ministério, né? Olha para você ver. Mas já começou a trabalhar sempre nessa área assim, ministerial. Isso a gente já envolvido também com células, a gente criava células, era supervisor de célula, líder de célula. Né? Teve uma época que a gente chegou a criar 60 células, 62 células, que formamos as células. Eu nem lembro desses números. Os líderes e tudo. Então, a gente sempre foi muito envolvido na igreja, assim. Não, essa moça, vocês não têm noção, não. Ela, com uns 15 anos de idade, ela dava curso de evangelismo para os pastores da igreja. Meu Deus. Ela ia sozinha, às vezes, para a praça da estação. Praça da Liberdade? Praça da Liberdade, não, a Praça da Estação. Praça 7. Praça 7. Não, que você ficava naquele... Nossa, Não, quando você ficava naquele furgãozinho, era na Praça da Estação, não era, não? Aquele era. Que... Achei que você falava do evangelismo. Não, o evangelismo era toda quarta-feira, a gente ia... A quarta, né? Quarta-noite, a gente ia para a Praça 7 toda semana. E pregava lá, montava o som e a gente fazia um sempre culto um lá na trabalho Praça missionário, né? Era bem na legal, Praça da né? Estação foi um trailer que a gente tinha de assistência aos moradores de rua para, né, cuidar deles ali e tal. Imagina, cara, esse dia, vários dias, ela ficava sozinha num trailer na Praça da Estação. Meu Deus. Com um monte de morador de rua e tal. E ela tá lá, uma mocinha de 15 anos de idade. Meu Deus. Hoje em dia, eu acho que não faria isso mais, né? Hoje em dia as coisas são mais... É bem diferente, né? E no app da Bíblia, né? Que é um app que tá bem, assim, estourado mesmo, né? Muito quase a gente fica tão feliz. Eu falo assim... bilhão, né, agora. Chegar em 1 bilhão. Gente, eu falo pra vocês que antes mesmo da gente conhecer vocês, sabe? Antes mesmo da gente ter um crescimento exponencial nas redes sociais, aquele app me ajudou tanto. Que eu vivi um momento tão difícil da minha vida, assim, de quase morte, assim, de uma enfermidade muito terrível. E eu lembro que eu entrava todos os dias no app da Bíblia, né, YouVersion, e eu ficava ali fazendo planos, e aquilo me ajudava, o Senhor falava comigo. E aquele app foi algo assim que Deus usou na minha vida para me ajudar, para enfrentar esses desafios que eu passei. E vocês, né? Vocês gerenciam esse app aqui no Brasil, né? Uma dessas empresas que a gente cuida, né? Desses ministérios que a gente cuida lá na Valentes é a YouVersion. Né? E a gente ama, né? Trabalha com eles já há vários anos, né? E a gente tem um carinho, um amor muito grande, né? E vocês começaram, né, a trazer esse app aqui para o Brasil, foi isso? Não, a gente foi o primeiro hub, que eles cuidavam do app lá. O app, a origem dele é lá em Oklahoma, nos Estados Unidos, da Life Church, do pastor Craig Rochelle. Né? Aí o Bob, que era um amigo do Craig, teve essa ideia em 2007 e chegou e falou, olha, vamos levar a Bíblia para a internet e tal. E aí começou essa ideia. Aí a ideia explodiu na hora que chegou o iPhone, né? Um dos 200 primeiros aplicativos que quando o Steve Jobs lançou o iPhone, ele lançou a App Store com 200 aplicativos. Um desses 200 aplicativos era um aplicativo chamado Holy Bible, Bíblia Sagrada, que foi um dos aplicativos mais baixados, que era o aplicativo que hoje a gente tem, é o app da Bíblia que a gente tem hoje, que vão chegar aí no mundo, no mês de outubro, mês que vem, a 1 bilhão, 1 bilhão de downloads no mundo. Né? Então é muita coisa. E aí, eles perceberam que eles não iam conseguir levar... Qual que era a missão deles? Levar a Bíblia para todas as pessoas, em todos os lugares do mundo, todos os dias. E eles falaram assim, nós não vamos conseguir fazer isso aqui de Oklahoma. E aí a gente começou o trabalho com eles e eles nos escolheram como, tipo... como é que chama isso? Piloto. Um projeto piloto para montar a primeira base da YouVersion fora dos Estados Unidos. Então, nós tivemos a honra e o privilégio de sermos a primeira base deles fora dos Estados Unidos. Depois da gente, o projeto deu tão certo que a gente fez aqui. Né? A gente abriu em julho de 2024, né? Foi naquele evento? Foi naquele evento. Naquele evento. Isso. Porque a gente já trabalhava com eles antes. Entendi. Mas sem ser como hub. A gente trabalhava como representante. E aí a gente montou esse hub. E aí foi super, né? O resultado está sendo excelente. E aí eles depois montaram um hub na Cidade do México, montaram um na Austrália, mais 3 hubs na África, estão montando na Europa.
Então, hoje está espalhando esses Expandindo. hubs no mundo inteiro, todos eles baseados um pouco na experiência que a gente teve Muito aqui no forte. Brasil. Gente, excelente. Estratégico. E aqui, nós estamos caminhando para o encerramento aqui já, Ah. gente. Que pena, né? Que pena. Ah, tão bom A papo. gente vai marcar um outro momento com vocês de novo. Não sei se vocês vão muito para São Paulo também ou não. Ah, vamos, né? Sim, tem Então, muito sempre evento lá, tem muita lá, coisa então lá, nós né? vamos Marcar alguma uns coisa, eventos tá? lá. Vamos Se não for marcar. aqui de novo, a gente vai marcar outro lugar. Mas Isso. aqui, Tá bom. o que vocês deixariam para um casal que hoje talvez está passando dificuldade, né, tá enfrentando algum desafio dentro de casa, como vocês já enfrentaram, eu tenho certeza disso. O que vocês deixariam de experiência, né, para esse casal? Um conselho que vocês dariam para um casal? A primeira coisa é se voltem para a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é o fundamento de tudo na nossa vida. Então, a gente precisa todos os dias se alimentar, né? Alimentar a nossa fé, alimentar a nossa vida com a palavra de Deus. Então, não deixe o dia a dia, as coisas da vida, fazerem com que você se negligencie nessa vida da palavra, né? E cuide dos seus pensamentos, né? Deus. Tudo muitas vezes começa no pensamento, aquelas confusões. Às vezes a realidade nem sempre é aquela que você está imaginando, mas você já começa a deixar os pensamentos virem ali, aqueles pensamentos vão gerando sentimentos que né, se transformam em palavras. Então, a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio, mas também fala que do fruto da boca se enche o coração. Então, nós precisamos estar alimentando o nosso coração com palavras que abençoem o nosso cônjuge, né? Que elogie, que traga a vida de Deus para ele, e também que vai estar alimentando o nosso coração com aquilo que é a palavra de Deus, né? Excelente. Então, essa vida mesmo de abençoar, de trazer palavras que sejam, Edificar. que edifiquem, né? Exatamente. E você, Nando, que você Ué, traria depois que de ela falou essa conselho? coisa tão bonita assim, Não tem rapaz, mais nada para eu falar, né? Não. concordo com ela. Eu posso... Tem um versículo que eu acho muito bonito, né? Uma passagem, né? Lá, Mateus 11, a partir do verso 28, que quando Jesus fala: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, ou eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas Meu almas. Deus. Porque o meu fardo é suave, meu jugo é leve." E é interessante que o Senhor coloca essas duas coisas juntas. O fardo, o jugo, fala de trabalho, mas ele fala que através disso você encontra descanso, né? Então, essa coisa, às vezes a gente coloca um peso grande na gente mesmo, Sim. né? E às vezes você é o homem, você tem aquele peso que você coloca e tal. Mas o texto é o contrário, né? Quer dizer, é através desse vinde a mim que você encontra descanso, é que o trabalho acontece e uma coisa leva a outra, uma coisa puxa a outra, né? E eu acho que esse é o segredo que a Monique falou, né? Tá difícil, tá complicado, corre pro Senhor, vai para Ele. Porque ali a gente encontra descanso. E através dele, ali nesse lugar de descanso, a gente consegue trabalhar, né? Aí é um outro tipo de trabalho, é um outro tipo de dificuldade, né? Passar uma dificuldade com Deus é outra coisa, né? É verdade. Verdade. Passar uma dificuldade sem Deus, puxa. Terrível. É diferente. Mas é isso, né, meu amor? Que conselhos, né? Importantíssimo. E assim, né? Quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer a presença de vocês, tá? Foram conteúdos riquíssimos. Falo assim, foram uma experiência maravilhosa, porque vocês nos ensinaram a crescer ainda mais, né? Nossa, Deus, o Com os pouquinho que milagres, vocês a confiar falaram, eu mais no fiquei Senhor. apaixonado com a vida de vocês. Exatamente. Mais ainda. E eu tá? tenho certeza também que as pessoas vão se identificar muito com a vida de vocês, principalmente que tem muitas mães, né, Monique, que não conseguem gerar filhos, tem essa dificuldade, tem essa falta de fertilidade. Então, eu creio que vai ser um bálsamo para as Maravilha. mulheres. Eu creio que vai ser um testemunho de milagre que vai transformar casais. Amém. Muito obrigada pela presença de vocês. Tá? Eu tenho certeza que nada acontece por acaso. Tudo Né? com Se o Senhor propósito. nos uniu aqui nesta noite, neste momento, é porque o Senhor tem um propósito. Alguma vida vai ser tão edificada pelo testemunho de vocês. Como nós fomos Como aqui, nós né? fomos. Nós fomos totalmente edificados aqui. Muito obrigada. Pela história de Coração. vocês, pela vida de vocês, pelo testemunho. E, gente, vocês são uma gracinha. Ah, E eu falei com a Laura, né? Eu falei, Laura, eles são uma gracinha, mas eles são Vocês são mais ainda. maravilhosos. É de Verdade.
bênção demais ter vocês aqui. Depois vamos deixar o arroba de vocês, tá? Vamos deixar o arroba deles lá na descrição desse vídeo. Você vai poder seguir eles, também, que eles têm um trabalho fantástico, né? Famílias e negócios, Bíblia, é tanta coisa. Gente, é tanta coisa que esse casal faz para abençoar de verdade, né, as pessoas, trabalho missionários. E eu creio que vai ser um tempo muito novo sobre a vida de vocês também. Que Deus venha derramar cada vez mais. Que essa simplicidade, essa alegria, né, que contagia a gente, venha continuar levando mais alegria, né? E saúde para as pessoas que estão muitas vezes, não só fisicamente, mas pessoas realmente falecendo, né, espiritualmente. E eu creio que vocês serão cada vez mais luz sobre a vida dessas pessoas. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Gente, hoje nós estamos aqui, né, nesse segundo episódio do nosso podcast CS. Muito obrigada, né, por ter assistido até o final. Que o Senhor abençoe vocês. E mais uma vez, né, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir, né, para que essa vida venha a ser edificada e alcançada por essa mensagem. É isso aí. Esse foi mais um CS Cash, o podcast dos casais de sucesso. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.